Oi pessoal, tudo bem? A partir de hoje a gente grava alguns vídeos aqui na Viração para orientar vocês na produção das matérias. Então a gente vai falar um pouco sobre a estrutura dos textos da Viração, sobre como apurar um texto, fazer uma pesquisa mais jornalística para uma matéria. Vamos abordar também quais são as melhores fontes para serem entrevistadas. E hoje a gente vai abordar especificamente a estrutura dos textos da Viração. Vamos conferir? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura dos textos da revista Viração. Então, para exemplificar, para falar na prática sobre a estrutura dos textos, a gente pega aqui um exemplo real, né? E essa página aqui foi duas das páginas que saíram na edição de fevereiro, fazem parte da matéria de capa. E aí a gente observa nessa página alguns elementos. Então vocês observam aqui no topo, né, capa, que identifica a seção. Lembrando que seção é parte de um todo. Então, nesse caso, a seção capa, né, refere-se à reportagem de capa da edição. Então, a reportagem completa tem 4 capas, geralmente. Pode variar, geralmente tem um pouco mais, mas nunca menos de 4 páginas. E a gente começa a observar, então, os elementos dessa página. Né? Então, toda matéria tem um título. No caso, esse é Somos Todos Chapada do Apodi. Logo embaixo desse título, nós vamos encontrar aqui o que no jornalismo a gente chama de linha fina. Né? Então, a linha fina, no caso, é uma ou são duas frases que introduzem ao texto. Né? A gente vai notar aqui que logo após a linha fina, né, tem o crédito da matéria, ou seja, os autores, né, quem são os responsáveis, quem são os autores da matéria. Que no caso são 4 vira-jovens de Natal. E só aí então é que começa o desenvolvimento da matéria, que começa o texto propriamente dito. Né? É muito comum a gente aqui receber textos sem o título, sem a linha fina e até mesmo sem o crédito. Né? Tem muita gente que vai direto ao assunto, direto ao texto. Mas é muito importante lembrar de elaborar um título. Mas você pode dizer, eu não sou bom de fazer título, mas não tem problema, né? A gente vai aprendendo conforme a gente for praticando. Então a ideia é que vocês sempre coloquem em prática isso. Mesmo que vocês não queiram elaborar um título propriamente dito, né? Mandem pelo menos uma sugestão de título. Bruno, eu gostaria que no título contessem as seguintes palavras. Isso já ajudaria um pouco. Vocês observam aqui também esse boxezinho aqui, ó, que o mouse está passando em cima, que é o que a gente chama de hiperlink. Né? O hiperlink, claro, ele é um elemento excepcional, ele não aparece sempre em todas as matérias, mas ele aparece sempre que a gente quer explicar um termo específico que aparece, né? E que a gente não quer explicar no contexto da matéria. Então a gente puxa um link propriamente dito aqui, né? E explica esse termo fora do contexto da matéria. Então, nesse caso aqui, o pessoal de Natal faz referência ao termo indústria da seca, mas o termo não é explicado no contexto da matéria de capa. Isso é uma opção dos autores, né? Porque muitas vezes explicar o termo pode entrar em outras pautas, em outras questões, que pode desvirtuar, atrapalhar a pauta. Então, nesse caso, explica-se o texto, o termo, fora do contexto da matéria de capa. E aqui eles explicam, então, o que é a indústria da seca. Esse é mais um elemento. Então, recuperando, né? Tem aqui no topo a seção, o título, a linha fina, o crédito da matéria, o texto propriamente dito, e aqui nós temos um hiperlink que pode ou não ter, aí é uma opção sua. Nós temos então as fotos, as imagens, então a gente observa que nessa página dupla nós temos 3 fotos. Então essa primeira que não está dentro, né, de um quadro, como essa foto aqui, nem essa, né? Então essa foto está num esquema diferente aqui na página, mas todas elas, observem bem, tem uma legenda. Ó. Essa aqui tem essa legenda, tem outra legenda aqui e outra legenda aqui. É muito importante, sempre que vocês mandarem
as imagens junto com o texto, no próprio contexto da matéria de capa, depois que vocês finalizam o texto, lá embaixo, coloquem as legendas, ou pelo menos sugestões de legendas, ou pelo menos uma contextualização da foto. Isso é muito importante, porque a legenda ela serve justamente para contextualizar, para situar o seu leitor, né, de que momento essa foto, esse registro se refere. Então, vocês observam que as legendas estão aqui, né, então elas cumprem um papel de contextualizar. Se elas não estão aqui, né, que uma matéria relacionada à Chapada do Apodi tem a ver com a foto de um carro aqui e uma pessoa guiando, né? A legenda vai ter o papel de esclarecer. Nós temos ainda, então, ainda relacionado às fotos, o crédito das fotos, que aparece aqui, ó, bem pequenininho, onde está o mouse, indicando o autor da foto. Assim como o texto tem o seu autor, os seus autores, as imagens também têm. E é muito importante, né, dar crédito para quem faz as imagens também. Então a gente observa aqui, vamos passar aqui, né? Como é que o texto, então, ele é a melhor maneira de enviá-lo para a redação, né? Justamente seguindo essa ordem que aparece na versão final da revista. Então aqui, ó, no Word, eu estou indicando também o nome da seção, em cima, reportagem de capa, né? E logo embaixo, em negrito, opa, passei, logo embaixo aqui em negrito, eu estou indicando o título, né? Somos todos Chapada do Apodi. A linha fina vem embaixo, né, em destaque. Quem quiser pode colocar centralizado em itálico, ou então só colocar a frase que já dá para entender perfeitamente que se trata da linha fina. E depois a linha fina, assim como lá na matéria, da revista, né, na página dupla da revista, vem os créditos. Vem o texto, né? E aí, essa parte que é interessante, né? Tem o texto e aqui eu coloco de outra cor. Então, a linha, o hiperlink, né? Indústria da seca, aí eu coloco em parênteses hiperlink 1, caso existam outros, né? Hiperlink 2, hiperlink 3 no decorrer do texto. Esse aqui foi, se eu não me engano, foi o único hiperlink. E aqui eu destaco hiperlink 1 e o que deve vir dentro do box referente ao hiperlink. É também interessante eu colocar a legenda das fotos logo no contexto onde eu quero que as fotos apareçam. Então eu quero que essas duas imagens apareçam no contexto da abertura da matéria. E aqui eu venho e coloco. Então eu coloco aqui em legenda o nomezinho da foto, como a foto está salva. Aquela está salva como DSC4567. Eu posso dar um nome também para a foto, não tem problema. Ou então eu vejo o nome que a foto foi salva e destaco aqui no texto em outra cor, né? E aí eu coloco aqui a minha legenda e o crédito embaixo, né? Então a legenda, o texto da legenda e embaixo o crédito. E o texto continua. Então isso aqui é um intertítulo, né? O intertítulo é quando eu quebro o meu texto em vários outros, para dar um descanso para o leitor, né? Para não ficar um blocão de texto corrido. E aqui tem um outro intertítulo. Eu tenho aqui uma legenda referente a esse intertítulo. Isso é importante para situar o pessoal que faz a arte da revista de como organizar melhor as fotos no contexto de 4 páginas, né? Senão, a arte não fica bem situada e o pessoal vai jogando as fotos conforme acha que é mais interessante. Mas aí as fotos ficam descontextualizadas. E é importante que o leitor observe as fotos numa sequência lógica, né, em uma sequência que você define a partir do seu texto. Aqui, então, a gente observa, né, em uma matéria de página única, como a matéria fica na revista a partir do documento em Word que é enviado. Então, é a mesma coisa praticamente, né? No topo aqui, mídias livres, então na revista aqui o topo vai ser mídias livres. Logo embaixo o título, Cidadania Sem Fronteiras, e aqui também Cidadania Sem Fronteiras. Abaixo do título a linha fina, está aqui a linha fina, centralizada em itálico, e logo abaixo da linha fina o crédito da matéria
em negrito destacado. Aí vem o texto todo. Quando é o texto de página única, né, então não é necessário eu colocar entre parágrafos, né, no meio do texto, onde eu quero que vá a foto. Como é uma página só, aí o pessoal da arte pode ter essa liberdade de colocar onde acha mais adequado. Afinal, a matéria não passa de uma página, né, então não tem por que a gente destacar onde é melhor, né, que a foto entre. Então, a referência à imagem, está aqui embaixo, pode entrar depois que o texto acabar. Então, legenda, foto. Fernando, que foi como a foto foi salva, a legenda e o crédito, nesse caso o crédito divulgação, ou seja, foi uma foto feita pelo pessoal do Volte na Web para que a imprensa mesmo se aproprie e divulgue o projeto. E aqui embaixo também a gente colocou o tá na mão e veio parar aqui embaixo, né? É bem simples, então é importante que a gente siga sempre, procure seguir essa estrutura, né? Nome da seção, título, linha fina, crédito do texto, o texto todo propriamente dito, legenda da foto, né? E todas as referências ligadas à foto. E se tiver algum box, alguma complementariedade, pode colocar no final. E agora, umas dicas breves de redação, né? É sempre importante, em revista principalmente, a gente apelar para a linguagem criativa. Então, é bom a gente ser criativo, principalmente no título. Né? O título é o principal chamariz da matéria, né? Por onde a gente começa a nossa leitura. Mas para isso é importante não confundir, né, a pauta com o título. Então, se a minha matéria é sobre o movimento feminista, o título não deve ser movimento feminista, né? Isso é muito óbvio, né? E é importante que o leitor descubra isso conforme ele vai lendo o texto. O título ele tem que ser mais criativo, mais subjetivo. Isso em revista, né? Em veículos diários, como jornais e sites, como a Agência Jovem de Notícia, vocês observam que o título ele tem um caráter diferenciado. Né? Ele é mais objetivo, ele sintetiza um pouco a matéria. É um pouco o que a linha fina representa na revista, né? É o título em veículos mais factuais. Então, se eu tenho uma pauta sobre o movimento feminista, o título pode ser Entre Marchas, Protestos e Conquistas, que foi um título de uma das nossas últimas edições. Se a minha pauta é sobre brincadeiras das crianças no sertão, o título pode ser esse, Sertão Bom de Brincar, também um título que já saiu na revista. Se eu tenho uma pauta sobre distúrbios alimentares, o título pode ser Espelho, Espelho Meu, porque os distúrbios alimentares têm muito a ver com esse aspecto, né, estético das pessoas, como as pessoas se sentem bem ao se olhar no espelho. Então a gente pode brincar à vontade com o título. O título não tem obrigação nenhuma de ser objetivo e dizer para o leitor sobre o que se trata a matéria. Esse é um papel, como a gente vai ver agora, da linha fina. Né? Então, em uma ou duas frases, a gente explica do que se trata o texto. Né? Então, é na linha fina que o leitor vai ser contextualizado da pauta. Então, se eu tenho um título aqui chamado Estudar é Crime, né? O leitor ele não vai ter uma ideia precisa do que se trata o texto, mas lendo a linha fina, ele vai ter. Então, a linha fina dessa matéria é: no Irã, jovens ainda são impedidos de frequentar a universidade devido à opção religiosa. Né? Então, aí a pessoa já sabe do que se trata minimamente o texto. Né? Um outro título bem interessante que a gente já teve em uma das edições passadas é Calados pela Polícia. Né? A gente tem uma ideia muito vaga lendo esse título, e a ideia é justamente esse, mas é um título forte, um título de impacto, né? Calados pela Polícia. E aí, lendo a linha fina, cerca de 14 mil rádios comunitárias esperam pela legalização no Brasil. A Rádio Santa Marta é uma delas. Né? Aí sim que o leitor vai ser contextualizado melhor. Então, gente, abusem do título, brinquem com o título e preocupem-se com a objetividade a partir da linha fina. E, no primeiro parágrafo da matéria, em revista, a gente tem que evitar ser objetivo também. Né? A gente tem que procurar seduzir o leitor para que ele leia o texto e siga com esse texto. Né? Então a gente primeiro precisa se preocupar em ser envolvente. Né? E depois a gente vai para a objetividade. No entanto, é importante que a gente não se alongue muito nessa sedução, nessas preliminares. Né? Então, observando uma matéria que saiu também recentemente, feita pelo pessoal de Lima Duarte, Minas Gerais, a gente tem o seguinte título: Sinal de Alerta. Né?
Um bom título esse. E a linha fina. O comércio de animais selvagens é a terceira atividade ilegal no mundo que mais movimenta dinheiro desonesto, ficando somente atrás do tráfico de drogas e de armas. Então, pelo título, Sinal de Alerta, eu não sei do que se trata a matéria, mas lendo a linha fina, eu sei que esse sinal de alerta é com relação aos animais selvagens que estão sendo traficados. E aí a gente vê aqui nesse box o primeiro parágrafo. Muito, muito interessante como o pessoal lá começou a matéria. Então, num belo dia, você se vê preso, limitado a barreiras intransponíveis. Embora possa se alimentar, muitas vezes é maltratado. Cada dia que passa, mais apavorado fica, pois não sabe o que acontece e anseia voltar para sua casa. É dessa forma que muitos animais silvestres se sentem. De repente, eles se deparam com um mundo totalmente novo e inóspito. Foram capturados e enjaulados para serem vendidos. Então, a gente observa aqui uma forma de começar bem criativa, né? Ele joga para o leitor uma situação, né? Sugere que o leitor se coloque numa determinada situação e, bem no primeiro parágrafo mesmo, ele já vai direto ao assunto. Primeiro ele dá uma seduzida, sugere que o leitor se coloque no lugar onde ele quer que o leitor se posicione e depois contextualiza do que se trata a matéria, sobre animais selvagens que são capturados de seus ambientes, né, e são enjaulados para serem vendidos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo e também esperamos comentários aí no nosso grupo no Facebook. Até o próximo vídeo.